Durante o período da Grécia arcaica, as mulheres eram veneradas, pois possuíam o dom da fertilidade. Porém, após a tomada da Península Balcânica, a sociedade grega se tornou patriarcal, e com isso, o homem passou a ser considerado superior. Após isso, em grande parte da Grécia, a mulher era considerada como um objeto, ou posse de algum homem. Quando solteiras, eram posse dos pais, quando casadas, eram posse do marido, e quando viúva, posse dos filhos ou de algum tutor. Haviam algumas poucas exceções, como a cidade de Esparta, onde elas podiam ser livres e praticar diversas atividades. A mulher em Esparta era muito mais livre do que Atenas. Era valorizada por ser o papel de gerar filhos, saudáveis para o combate. Então, graças a isso, a mulher tinha diversos direitos, assemelhavam aos homens. A mulher de Atenas era uma excluída da sociedade, já que eram considerados cidadãos apenas os homens, nascidos em Atenas e proprietários de Atenas, sendo um seleto grupo de pessoas a ter direitos políticos na sociedade. Sendo assim, a mulher de Atenas não tinha liberdade para expressar suas opiniões e não disponibilizavam direitos para ela. São guiadas pelas leis primárias islâmicas, nomeadamente o Alcorão, assim como pelas demais leis secundárias, que tendem a variar de acordo com a diferença na conceituação das mulheres islâmicas. As leis e a cultura islâmica possuem grande impacto nos mais variados aspectos da vida de uma mulher islâmica, tais como sua educação, oportunidade de emprego, herança, casamento e justiça, entre outros. O papel das mulheres na sociedade muçulmana mudou significativamente desde que o islamismo começou na Arábia, no início dos séculos 600 d.C. Sua posição variou com a mudança de circunstâncias sociais, econômicas e políticas. Embora o Islã considere homens e mulheres como moralmente iguais à vista de Alá, as mulheres não tiveram o mesmo acesso a muitas áreas da vida islâmica. Historicamente, as mulheres muçulmanas não foram tratadas como iguais aos homens. Determinados governantes e administradores e a maioria de eruditos legais impuseram um sistema de desigualdade que justificaram pelas suas interpretações do Alcorão e das tradições do profeta. O Islã, ele trouxe algumas reformas com a sua chegada. Essas reformas se referiam ao Estatuto das Mulheres. Essa reforma trouxe quando o Alcorão reconheceu o direito de uma mulher poder escolher seu próprio marido no casamento. Esse reconhecimento se deu ao fato de quando ele fixou os limites à prática da poligamia. A poligamia era quando um homem poderia ter até 4 esposas se ele pudesse providenciá-las e tratá-las igualmente. Para as mulheres, a poligamia é proibida, sobretudo. O Islã, ele proíbe as mulheres de contrair matrimônio com um homem não muçulmano, mas um homem ele pode se casar com uma não muçulmana. Na maioria dos países muçulmanos, as mulheres exerceram e exercem os mais variados níveis de seus direitos religiosos com relação ao casamento, divórcio, em relação ao estado civil, em relação ao vestuário e educação, e isso tudo baseado nas diferentes interpretações da lei islâmica. O Islã, ele também adverte as mulheres de se vestirem com modéstia e não deixar à mostra as extremidades para nenhum homem além do seu marido, pai ou familiar mais próximo e crianças pequenas. Com tudo isso, mesmo assim o Alcorão não é específico quanto ao estilo das roupas e os acessórios usados pelas mulheres. A vestimenta delas tem sido modificada ao longo dos séculos e difere de acordo com a região islâmica. Em alguns países, os islâmicos, o uso é obrigatório e já outros não. A mulher brasileira tem lutado ao longo de toda a nossa história para conseguir seu espaço, mesmo vivendo numa sociedade paternalista, preconceituosa e discriminatória. No período colonial, a mulher era tida como propriedade, assim como os escravos. Primeiro, propriedade do pai, que arranjava o casamento da filha, como se fosse uma transação comercial, e depois do marido, que esperava que a esposa fosse uma boa dona de casa, boa parideira e mãe. A elas era dispensável conhecimento e cultura, para que a mesma não questionasse as condições submissas exigidas por eles. Algumas das grandes conquistas das mulheres no nosso país foram o direito ao voto, que até então só era permitido para homens, e a lei do divórcio, que serviu para muitos como carta de euforia, podendo com isso ser dono de suas próprias vidas.
Atualmente, apesar das grandes evoluções, ainda observa-se a prevalência de alguns costumes machistas e discriminatórios. Um exemplo comum disso é a falta de ajuda masculina em trabalho doméstico.